Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre as doenças oroficiais benignas. A primeira doença é a doença hemorroidária, que é a mais prevalente, a gente acaba mais vendo na prática clínica, né? E o primeiro conceito que eu tenho que lembrar para vocês aqui, que hemorroida é uma estrutura normal, tá? Quando eu estiver falando de doença hemorroidária, eu vou falar de hemorroidas degeneradas. Então, todo ser humano tem hemorroidas, né? Então, as hemorroidas são esses coxins vasculares, ali composto por arteríolas e veias na região do canal anal, né? E é muito responsável pela continência fecal e proteção ali da região dos esfíncteres. As hemorroidas por si só são divididas em hemorroidas internas e externas. E aí a gente tem que relembrar a anatomia do canal anal, né? Então o canal anal, ele começa aqui bem na junção ano-retal, onde o elevador do ânus junta-se com a musculatura do esfíncter interno do ânus, e aí o canal anal é dividido acima da linha pectínea e abaixo da linha pectínea. Acima da linha pectínea eu tenho uma inervação visceral, epitélio colunar muito mais parecido com o epitélio do reto. Já abaixo da linha pectínea eu tenho epitélio escamoso, inervação somática, né? Então o paciente abaixo da linha pectínea vai ter dor, porque a inervação é somática. E as hemorroidas são divididas também em hemorroidas internas acima da linha pectínea e hemorroidas externas abaixo da linha pectínea. Por isso que é importante a gente saber a anatomia do canal anal quando a gente está falando de hemorroidas internas e externas. Como eu disse, as hemorroidas internas são acima da linha pectínea, surgem aqui, ó, acima da linha pectínea no canal anal. As hemorroidas internas são recobertas por mucosa, então quando eu faço uma anoscopia eu vejo um tecido hemorroidário ali, um prolapso hemorroidário recoberto por mucosa, mucosa de canal anal, um epitélio colunar, se eu fosse biopsiar, eu sei que é uma hemorroida interna. Ela é irrigada pelo plexo hemorroidário superior e a inervação da hemorroida interna ela é visceral. Por isso, hemorroida interna não dói. Hemorroida acima da linha pectínea, inervação visceral, não dói. Já as hemorroidas externas, tá, ficam abaixo da linha pectínea, tá? São recobertas por anoderme ou pele, então não é mucosa. Quando eu vejo uma hemorroida externa, ela está recoberta por anoderme, que é a derme ali do canal anal. Então é recoberta por pele normalmente, né? Então é uma pele normal ali, quase da região do canal anal. E ela é irrigada pelo plexo hemorroidário inferior. Hemorroida externa, quando trombosada, dói muito, porque ela fica abaixo da linha pectínea, tem uma inervação somática. A posição dos coxins principais das hemorroidas, principalmente das hemorroidas externas, são essas daqui, ó, 3, 7 e 11 horas. Então, o paciente em litotomia, né, aqui a parte anterior, aqui a parte posterior. Os coxins hemorroidários ficam lateral esquerdo, 3 horas, posterior direito, 7 horas e anterior direito, 11 horas, sendo que o padrão na linha média anterior às 12 horas aqui, ó. 3, 7, 11 horas. Isso aqui direto é questão de prova, a posição dos coxins hemorroidários principais. Quando a gente vai fazer hemorroidectomia, seja Milligan, Morgan, Ferguson, normalmente a gente faz hemorroidectomia desses três coxins. 3, 7 e 11 horas, tá? Já caiu no ENARE, caiu em várias provas. Fatores de risco das hemorroidas, principalmente constipação, esforço ao evacuar, tá? Hábitos dietéticos e fatores genéticos predispõem à formação de doença hemorroidária também, mas tudo que aumente pressão abdominal. Então, paciente que faz muita força ao evacuar, paciente que está gestante, paciente que é halterofilista, faz muita força abdominal, tem risco de desenvolver doença hemorroidária. Na pacientes que têm dieta pobre em fibras, principalmente relacionados com o hábito de constipação. Então, a principal fisiopatologia é a degenerativa, né? Então, é a perda de sustentação dessas estruturas do canal anal, causando ali um prolapso hemorroidário, tá bom? Pode ter um hiperfluxo arterial, né? Lembrar que as hemorroidas não são coxins venosos, são coxins arteriais e venosos. Então, todo coxim hemorroidário tem uma arteríola que irriga esse coxim, tanto que existem algumas técnicas que eu faço a ligadura desse coxim arterial, tá? E eu posso ter destruição do tecido conectivo local com deslizamento
desses coxins, muito relacionado com a pressão intraabdominal aumentada, tanto que a primeira medida de tratamento dos pacientes com doença hemorroidária vai ser eu melhorar o hábito higiênico-dietético desse paciente, melhorar a constipação desse paciente. Dos sintomas, aí vai depender se as hemorroidas são internas ou hemorroidas externas. As hemorroidas internas, aqui ó, agora recoberta por mucosa, ó, que hemorroida interna bonita, ó, muito recoberta por mucosa. Existe hemorroida externa aqui também? Sim. Aqui ó, uma hemorroida externa, uma hemorroidinha externa, hemorroida externa, então recoberta por anoderma, é pele, tá? Interna, mucosa. Externa, anoderma, pele. Hemorroida externa, trombosada, anoderma, tá? Pele, não tem mucosa. Se não tem mucosa, é hemorroida externa. Se tem mucosa, é hemorroida interna, tá? Hemorroida interna não tem dor, então tem prolapso, tem sangramento, pode ter um pouco de prurido, coceira. Hemorroida externa, quando trombosada, então eu posso ter trombose desse coxim vascular, aumentar a pressão aqui, o paciente pode ter uma dor aguda, tá? O paciente pode ter nodulação, pode ter um pouco de prurido também, quando só tem hemorroida externa não trombosada, mas dor anal aguda aqui é sinônimo normalmente de uma hemorroida externa trombosada. Obviamente tem que fazer exame físico, identificar aqui, tem outros diagnósticos diferenciais, né? Então o paciente pode ter um abscesso, por exemplo, ou até uma fissura. Mas aqui, se o paciente já tem uma nodulação anal com dor, sem sinais flogísticos, até que se prove o contrário, esse paciente pode ter uma hemorroida externa trombosada. As hemorroidas internas são classificadas em 4 graus, tá? De acordo aí com o prolapso de cada hemorroida. Então, o grau 1, o paciente não tem prolapso, tá bom? Grau 2, o paciente tem um prolapso com, quando ele faz esforço, com retorno espontâneo. Grau 3, ele tem um prolapso com esforço e com retorno manual, então ele faz o toque e volta esse prolapso. E o grau 4, quando o prolapso não reduz, tá? Então, ó, grau 1 sem prolapso, por exemplo, essa hemorroida interna aqui, eu fiz o diagnóstico pela colonoscopia. Grau 2, tem prolapso com esforço, então quando ele evacua, ele fala que sente alguma coisa saindo, mas volta normalmente. Grau 3, o prolapso com esforço só volta quando ele faz um toque retal, ou o médico volta, né? E grau 4, ele mesmo fazendo o toque retal para tentar voltar esse prolapso, a hemorroida interna não reduz. Essas são as classificações, os 4 graus de hemorroidas internas, às vezes caem, pessoal. Diagnóstico diferencial: varizes retais. Varize retal relacionada com hipertensão portal, né? Então, tomar cuidado, paciente hepatopata. Aqui, as varizes retais, a conduta, a princípio é não mexer, né? Se o paciente está assintomático. Agora, se o paciente está assintomático sangrando, eu vou fazer uma ligadura elástica ou ligadura cirúrgica, né? Suturar ali em chuleio, fazendo uma ligadura. Se eu for fazer um PPH numa varize retal, né? Uma mucosectomia, o paciente vai sanguinar na minha frente, porque isso daqui, o paciente tem hipertensão portal, paciente super grave, né? Então a gente só faz uma sutura cirúrgica ou uma ligadura elástica se o paciente estiver sangrando, tá? E a procedência de reto, prolapso de espessura total, normalmente são pacientes aí multíparas, pacientes mais idosos que têm um prolapso de espessura total, né? Então, nesses casos aqui, normalmente eu faço ou uma técnica, uma retroestomectomia perineal, que é a técnica de Altmaier, ou posso fazer uma sacropromontofixação, colocando uma tela ali por videolaparoscopia para diminuir esse prolapso e fixar o reto e o sigmoide ali intraabdominal, tá bom? Então, sacropromontofixação ou cirurgia de Altmaier para quem tem procedência de reto, normalmente está relacionado com incontinência fecal, isso daqui, pacientes que são multíparas, pacientes mais idosos, tá? Então, quando ele faz aqui uma manobra, sai toda a espessura do reto, né? Então tem reto, tem mucosa, tem muscular e tem serosa, subserosa aqui junto, né? Então vem tudo aqui. Então a espessura total, principalmente quando o paciente fica de cócoras. A gente pede para o paciente ficar de cócoras, faz o exame físico e vê que um prolapso de espessura total, a gente chama de procedência de reto, é um diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma hemorroida grau 4, que tem um prolapso, mas normalmente um prolapso só mucoso, associado com os coxins vasculares aí hemorroidários. Qual que é o tratamento das hemorroidas? Todo mundo, eu vou melhorar hábito higiênico dietético, vou amolecer as fezes, aumentar a ingesta de fibras de água,
diminuir o esforço evacuatório e o paciente que tem algum grau de irritação, dor, posso oferecer um banho de assento, principalmente com camomila, né? O paciente fica lá com uma aguinha morna para hidratação da região anal. Tratamento ambulatorial, para pacientes com hemorroida interna, né? Vou fazer ambulatório, hemorroida interna que não dói. Se eu for fazer hemorroida externa, poxa, o paciente vai me chutar lá na mesa cirúrgica, o paciente só no meu ambulatório, né? Então, eu posso fazer ligadura elástica ou escleroterapia para as hemorroidas grau 2, aquelas hemorroidas que têm prolapso com retorno espontâneo, que incomodam o paciente e não melhoraram com o tratamento clínico, melhorando a consistência das fezes e diminuindo o esforço abdominal evacuatório. Quando que eu vou indicar cirurgia para o paciente? Pacientes com hemorroidas externas e trombose de repetição, hemorroida interna grau 3, grau 4, normalmente já tem indicação cirúrgica, e paciente com insucesso tratamento clínico ambulatorial, principalmente com queixas estéticas. Então, às vezes o paciente está incomodando, né, o tecido hemorroidário na região do canal anal, ele vai pedir para a gente operar por estética mesmo, e tudo bem, né? Pacientes em vigência de trombose, toma cuidado. Então, paciente que tem hemorroida externa em vigência de trombose, a gente tende a indicar um tratamento conservador na vigência de trombose, com anti-inflamatório e analgésico e banho de assento, tá? A gente tende a não indicar a cirurgia, por quê? Porque tem alguns estudos que mostram aumento de lesão de esfíncter com incontinência quando o paciente está em vigência de trombose, porque está inflamado, está trombosado. Então, a gente for fazer hemorroidectomia, paciente com vigência de trombose, tem risco de eu deixar ele incontinente. Algumas bancas gostam de operar esse paciente, tá? Principalmente aqueles pacientes que são refratários ao tratamento clínico, a gente pode indicar ou hemorroidectomia ou trombectomia, só retirar o trombo ali, porque diminui a pressão e o paciente melhora da dor, tá? Isso é super controverso, a maioria das bancas gostam de indicar o tratamento conservador, mas sim, eu posso indicar o tratamento cirúrgico. Só para vocês terem uma ideia como é controverso isso, uma prova da USP Ribeirão, se não me engano de R+, na mesma prova caiu duas questões de trombose hemorroidária. As duas questões, o paciente tinha trombose, uma questão que deve ter sido feitas por examinadores diferentes, né? Uma questão, na mesma prova, hein? Ele indicava tratamento conservador, e na outra questão ele indicava tratamento cirúrgico com trombectomia, se eu não me engano, sabe? Então é bem discutível. Na minha prática clínica, eu costumo adotar apenas o tratamento clínico, né? Com anti-inflamatório, banho de assento, analgésico, até melhorar. E aí depois, se o paciente tem trombose de repetição ou ele quer operar, acaba indicando hemorroidectomia depois de resolver o episódio de trombose, reabsorver o trombo. Posso usar venotônicos, tá? Existem alguns venotônicos no mercado que a gente utiliza também, não tem tanta evidência, mas posso usar, mas a gente acaba tentando um tratamento conservador no máximo, principalmente por causa desse risco de incontinência pela lesão do esfíncter ou até estenose se eu tirar muita tecido hemorroidário, não deixar pele sã, pontos, né, a gente chama de pontos cutâneos mucosas, o paciente pode evoluir também com estenose. Vamos falar um pouquinho das cirurgias para doença hemorroidária, né? Então, primeiro tem as técnicas excisionais, as hemorroidectomias. As duas principais são a Milligan Morgan e a Ferguson. A Milligan Morgan, eu faço a hemorroidectomia e deixo aberta aqui, deixo essas partes aqui da hemorroidectomia aberta, tá? Lembrando que são 3, 7 e 11 horas, os principais coxins, né? Obviamente aqui está um pouquinho desviado, mas tudo bem, 3, 7 e 11 horas. E eu deixo essas pontes cutâneo-mucosas aqui grandes. Essas pontes cutâneo-mucosas, essas pontes aqui de pele sã, entre o tecido hemorroidário que eu ressequei, são importantíssimos para evitar estenose anal no pós-operatório, tá bom? Então, eu tenho que respeitar, não lesar esfíncter interno, tá? E deixar essas pontes cutâneo-mucosas sã. E a técnica de Ferguson, eu faço a hemorroidectomia, igual a Milligan Morgan, e eu fecho, tá? A única coisa que eu fecho, tá? Não tem nenhuma diferença estatística em cicatrização, em infecção de ferida, é muito escolha do cirurgião. Se eu faço a técnica aberta, Milligan Morgan, ou a técnica fechada, Ferguson.
Qual que é o problema da hemorroidectomia? Que ela dói muito. O paciente no pós-operatório odeia o cirurgião, tá? Eu não gosto nem de ligar para o paciente, eu dou alta rápido para o paciente não me ligar, né? Vamos falar como que você tá, porque o paciente está com dor. Deixa o anti-inflamatório, deixa com opioide de resgate, porque dói bastante, porque é um tecido super inervado, né? Com inervação somática, trata, é importante isso. As técnicas excisionais, hemorroidectomia, trata tanto hemorroida interna quanto hemorroida externa, tá? Então, técnica excisional, hemorroidectomia, Milligan, Morgan, Ferguson, eu trato tanto hemorroida interna quanto hemorroida externa. É o padrão ouro aqui de tratamento, tá? Não existe tratamento outro para hemorroidas externas, por exemplo, tá bom? Então, técnicas excisionais, eu trato hemorroidas internas e hemorroidas externas. Já as técnicas não excisionais, são as técnicas de grampeamento, normalmente servem para as hemorroidas internas. Quais são as duas técnicas que caem na prova? O PPH, que é quando eu faço um grampeador para prolapso circunferencial da mucosa, e o THD, tá? Que é a dearterialização, tá? Hemorroidária transanal, tá? Então, o PPH, eu coloco um grampeador, faço uma sutura em bolsa e faço uma pexia da mucosa. Então, eu faço um grampeamento da mucosa, ressecando todo o tecido hemorroidário, principalmente quando tem um prolapso circunferencial aí de hemorroidas internas. O THD, eu vou com um Doppler, acho o coxim vascular, né, arterial, a arteríola que irriga aqui a hemorroida interna e faço uma sutura contínua da base aqui da hemorroida, né, da origem da hemorroida, ali na arteríola, vou suturando aqui, faço um chuleio até acima, 1 centímetro acima da linha pectínea e ligo, né, o ponto A com o ponto B, faço um lift, os coloproctologistas falam que é um lift, faço um lift entre o ponto A com o ponto B, sustentando, né, indo para cima esse tecido hemorroidário que foi chuleado, tá? Então faço isso várias vezes, faço 5, 6, 7 pontos, onde tem arteríola eu acho e tem doença hemorroidária eu vejo, faço isso e aí eu faço um lift do canal anal, tratando também hemorroidas internas. Atualmente a gente não faz tanto THD porque não está disponibilizado, né? O aparelhinho aqui no Brasil não tem disponível o aparelho no Brasil, a gente acaba fazendo mais PPH para hemorroidas internas com prolapso normalmente circunferencial, tá? As principais complicações da cirurgia hemorroidectomias, principalmente dor anal, né? Então lembrar que as hemorroidectomias causam muita dor anal. Estenose anal, se eu não deixo as pontes cutâneo-mucosas íntegras. Incontinência, se eu tiver lesão do esfíncter, então sempre quando estou fazendo hemorroidectomia, eu vejo o esfíncter interno, eu paro no esfíncter interno, né, deixo ele bonitinho para não lesar o esfíncter e o paciente não ter incontinência. Sangramento, principalmente das técnicas não excisionais, PPH uma complicação importante, ter sangramento no pós-operatório, ter que fazer uma anoscopia para suturar a parte que está sangrando. E infecção, né? Então, a prova DORA, paciente às vezes foi submetido, paciente diabético normalmente foi submetido a uma hemorroidectomia e aí evolui com uma dor local, pode ser um abscesso e aí se ele invade a fáscia, tem que lembrar de síndrome de Fournier. Caiu na minha prova de R+, inclusive, o paciente tinha feito uma hemorroidectomia Milligan-Morgan, diabético, evoluiu com uma síndrome de Fournier, crepitação ali na região perianal, tem que desbridar, fazer um desbridamento amplo, antibiótico terapia, internação, porque é super grave, uma morbimortalidade altíssima, tá? A fissura anal, o que é? Então a fissura anal é uma ulceração linear distal à linha pectínea, tá? Normalmente ela acontece na linha média posterior, mais de 90% das fissuras, tá? Fissuras em locais atípicos, a gente tem que lembrar de outras doenças, principalmente HIV, doença de Crohn, neoplasia, sífilis e tuberculose. As fissuras anais são divididas em agudas e crônicas, normalmente pelo tempo aí que ela apareceu, mais de 6 semanas ou menos de 6 semanas. A fissura está muito relacionada com um trauma da região anal e hipertonia esfincteriana. Então, o paciente acaba por trauma da região anal, seja constipação,
coito, uma diarreia muito volumosa ou mesmo um trauma da região anal pode desenvolver fissura e aí ele entra no ciclo vicioso, porque como ele tem fissura, ele tem muita dor ao evacuar, ele tem uma hipertonia do esfíncter, tá? As fissuras, como eu disse, são divididas em agudas e crônicas. Ela é importantíssima porque o tratamento das fissuras agudas é diferente do tratamento da fissura crônica. A fissura crônica, que dura mais de 6 semanas, tem alguns sinaizinhos no exame físico que falam assim, essa daqui é uma fissura crônica, essa daqui é uma fissura aguda. Quais são esses sinais? Ó, hipertrofia esfincteriana, obviamente, aí a fissura vai ter uma úlcera esbranquiçada, um plicominha sentinela, um pedacinho de pele, tá? Principalmente, então, plicoma sentinela e uma papilazinha hipertrófica. Então, quando eu faço aqui, eu posso ver uma papila hipertrófica e principalmente esse plicoma. Se eu vi esse plicoma sentinela, já era. Isso daqui é uma fissura crônica. Se tem mais de 6 semanas, é uma fissura crônica. E aí eu tive uma hipertrofia esfincteriana. O meu esfíncter estava hipertoniado, agora ele está hipertrofiado. Não adianta tentar fazer um tratamento medicamentoso para uma fissura crônica. Fissura crônica é igual tratamento cirúrgico, é igual tratamento do coloproctologista. Fissura aguda não, serve o tratamento clínico. Qual que é o tratamento clínico? Ou utilizar bloqueador de canal de cálcio, né, tópico, principalmente. Então, diltiazem, que é o bloqueador de canal de cálcio, tópico é o principal tratamento aí para fissura anal aguda. Obviamente, eu vou ter que regularizar o hábito evacuatório, aumentar a ingesta de fibras e água, se o paciente tem muita constipação. Eu posso tentar um tratamento, fazer um banho de assento para hidratar e diminuir a dor local do paciente. Peço para ele não passar papel higiênico, normalmente fazer duchinha para evitar trauma local. Tratamento clínico, como eu disse, só para fissuras agudas. Fissuras crônicas é igual ao tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da fissura crônica é a esfincterotomia lateral interna. Então, pego ali às 3 horas e faço um piquezinho no esfíncter interno, tá? Faço uma esfincterotomia. Por quê? Porque o esfíncter na fissura crônica está hipertrofiado. Não adianta tentar com tratamento clínico porque não vai resolver. Tem que fazer o tratamento cirúrgico para a fissura crônica e aí o principal é a esfincterotomia lateral interna. Alguns outros cirurgiões, e pode estar na sua prova, indicam fazer a fissurectomia também, tá? Mas o padrão ouro mesmo, é a esfincterotomia lateral interna. Vamos falar um pouquinho das fístulas perianais. Então, fístula é uma comunicação, né? Normalmente é a comunicação de uma cripta infectada com um tecido perianal. Então, mais ou menos 50% dos abscessos perianais podem evoluir para fístula. Então, o principal fator de risco é o abscesso perianal. Pacientes com doença de Crohn podem ter fístulas complexas, múltiplas fístulas na região perianal. Pacientes mulheres, tuberculose e HIV também é um fator de risco importante. Em relação à sintomatologia, o paciente pode se queixar de drenagem constante de material purulento ou fecalóide pelo ânus, ficar sujando a calcinha ou a cueca aqui e ter esse local de fístula, principalmente pós-abscesso perianal. Tenho fístula, eu tenho que classificar pela classificação de Parkes. A prova adora a classificação de Parkes, tá? Que classifica a fístula em 4 tipos. Tipo 1, interesfincteriana. Essa daqui é a mais comum, 45% das fístulas. Tipo 2, transesfincteriana, tá? Transesfincteriana. Tipo 3, supraesfincteriana. Então passa aqui, ó, na junção anorretal, passa supraesfíncter. E tipo 4, extraesfincteriana, tá? Uma fístula que vai lá em cima, tá? Só pega o elevador do ânus lá em cima, tá bom? Extraesfincteriana. Tipo 1, de novo, então, mais comum, interesfincteriana. A segunda mais comum, transesfincteriana. A tipo 3, supraesfincteriana, 20%, e a extraesfincteriana, 4%. Também existem as fístulas superficiais que não pegam esfíncter, que são muito mais tranquilas, né? Mais uma vez aqui, ó, lembrar que a interesfincteriana é a fístula mais comum, depois seguida transesfincteriana, classificação de Parkes. A prova adora isso. E tem uma regrinha para a gente achar o orifício interno da fístula pelo orifício externo, que é a regra de Goodsall-Salmon. O
que é isso aqui, ó? Então, uma fístula que tem orifício externo anterior, normalmente ela drena para a cripta correspondente de forma retilínea, tá bom? Então, orifício externo anterior drena para a cripta correspondente de forma retilínea. Fístulas posteriores drenam para a cripta média posterior de forma curvilínea. Então, faz isso aqui, ó, forma curvilínea, cripta média posterior. E as fístulas que têm mais de 3 centímetros da borda anal, pode ser anterior ou posterior, tem trajeto normalmente errático ou para a cripta média posterior curvilíneo, ou para outra cripta, né? Então, para outro orifício. Então, ó, tem mais de 3 centímetros, ela vai ter trajeto errático, normalmente curvilíneo, ou para outro orifício, ou para a cripta média posterior, tá? Essa é a regra de Goodsall-Salmon. O que a prova adora? Diferenciar anterior de posterior principalmente, tá? Mais de 3 centímetros, dificilmente cai. Aí do especialista, a médico offer vai acertar. Mas anterior, trajeto retilíneo. Posterior, curvilíneo para a linha média, para a cripta média posterior. Mais de 3 centímetros da borda anal, aí tem trajeto errático, ou para outro orifício, ou para a cripta média posterior. Normalmente o trajeto é curvilíneo também. O que é uma fístula complexa? Fístula complexa é uma fístula que envolve muito esfíncter, tá? Lembre-se disso, tá? Ou é uma fístula extraesfincteriana, ou supraesfincteriana, ou transesfincteriana com mais de 30% de envolvimento do esfíncter. Normalmente uma fístula complexa está associada com outras doenças, principalmente doenças de Crohn, que dá múltiplas fístulas na região perianal, radioterapia e neoplasia. Tá? Como que eu tenho que avaliar? Eu não posso sair operando direto uma fístula complexa. Por quê? Porque se eu operar uma fístula complexa, eu vou deixar meu paciente incontinente, porque eu vou lesar muito esfíncter. Eu tenho que avaliar por exame de imagem. O principal exame de imagem atualmente que eu faço é a ressonância magnética de pelve. Posso pedir uma tomografia de pelve? Posso, se não estiver disponível. Ultrassom endorretal também para avaliar o trajeto. E uma fistulografia, tá? Que é um exame muito pouco feito hoje, por um raio-x. Enfim, a gente acaba quase não fazendo, mas eu até posso fazer, tá? O exame padrão ouro é uma ressonância magnética, eu consigo avaliar o trajeto da fístula, ó, então o trajeto e para onde que ela drena, tá? Então aqui, ó, o local da fístula. Aqui é um ultrassom endorretal, que também consegue avaliar com boa acurácia, mas é operador dependente, né? Não é em todo local que eu tenho uma pessoa que saiba fazer um ultrassom endorretal. Qual que é o tratamento das fístulas? Fístula simples é igual tratamento cirúrgico, posso fazer uma fistulectomia ou uma fistulotomia, ou tiro fora a fístula ou abro o trajeto da fístula para ela cicatrizar, tá? Então, normalmente quando eu tenho menos de 30% do esfíncter acometido, a fístula é superficial ou interesfincteriana, tá? Porque tem pouco esfíncter acometido, tá? Posso ser transesfincteriana com menos de 30%, tudo bem. Eu cortar esfíncter, abrir o trajeto, eu vou cortar pouco esfíncter. Aí o paciente vai ficar bem, não vai ficar incontinente. Então, posso fazer uma fistulectomia ou uma fistulotomia. Agora, se o paciente tem fístulas complexas com mais de 30% do esfíncter acometido, né, extraesfincteriana, supraesfincteriana, eu vou ter que avaliar diferentes tipos de tratamento. Posso passar um sedenho e ir apertando esse sedenho, né, para ir cortando e gerando fibrose na musculatura, e aí eu diminuo a chance de incontinência. Posso passar um sedenho e aí depois fazer um lift, que é uma ligadura do trajeto interesfincteriano da fístula. Então eu pego a parte bem entre o esfíncter interno e externo, abro e ligo esses dois trajetos, né, o lift. Posso rodar retalhos, posso colocar cola. Então isso é mais do especialista. O que você, aluno médico, tem que saber? Tem que saber que fístulas complexas, que eu pego mais de 30% do esfíncter, eu não posso fazer uma fistulectomia e uma fistulotomia ou uma fistulotomia logo de cara, porque senão eu vou deixar esse meu paciente incontinente. Eu vou ter que avaliar outros tipos de tratamento. Dos principais que a gente mais usa é a passagem de sedenho, ou um sedenho cortante que a gente vai apertando, ou passo o sedenho, desinflamo o local da fístula e depois faço um outro tratamento que é o lift. Uso de cola, retalho, existe uma gama de tratamentos, tá? E por fim, o abscesso perianal. Então, o abscesso perianal, lembrar que vem normalmente da infecção das glândulas perianais, as glândulas de Chiari, tá? Mais de 50% dos abscessos perianais
evoluem para fístula perianal. Então, quando eu venho o paciente no pronto-socorro, ele tem um abscesso perianal, eu trato esse paciente, e o tratamento é drenagem com ou sem antibiótico, obviamente, né? Lembrar que tratamento, abscesso drenado é um abscesso tratado. Tem que tomar cuidado para evoluir ou não para síndrome de Fournier, se o paciente começa a ter crepitação na região perianal. E aí eu já falo para o paciente, ó, você tem 50% de chance de evoluir para fístula perianal. Então a gente vai acompanhar no ambulatório para ver se vai cicatrizar ou não esse abscesso, porque se esse abscesso evoluir para uma fístula perianal, depois vou ter que tratar a fístula perianal, tá? Normalmente eu não deixo o dreno, se o abscesso for muito grande, tiver uma cavidade bastante aumentada, aí sim eu posso deixar um dreno, deixo um dreno de Penrose aqui, tiro depois no consultório, não tem importância, mas o paciente tem que estar muito bem no pós-operatório. Então, eu dreno, dou ou não antibiótico, antibiótico profilático, terapêutico por 2 dias, enfim, isso é uma baita discussão, né? Mas teoricamente abscesso drenado é um abscesso tratado e o paciente fica bem, tá? Lembrando que ele pode evoluir para uma fístula perianal. A classificação dos abscessos é importante, então o abscesso ele pode ser perianal, pode ser isquiorretal aqui no espaço isquiorretal, pode ser um abscesso interesfincteriano e o que a prova gosta, que quando eu tenho um abscesso supraelevador, ou seja, acima do elevador, eu tenho que investigar obrigatoriamente infecções intraabdominais, tá? Porque o abscesso supraelevador pode vir, por exemplo, de uma diverticulite ou de uma apendicite não tratada. Então, se o paciente tem uma outra doença que está causando um abscesso supraelevador aqui, eu tenho que diagnosticar até para não comer bola, tá? Tratamento é o tratamento do abscesso, né? Eu faço uma raquianestesia normalmente, dou uma sedação ao paciente e faço uma drenagem em centro cirúrgico. Vamos ver como caem as doenças oroficiais, ó, questão da USP, questão interessante, ó. Homem de 54 anos de idade refere dor anal intensa durante as evacuações. As dores começaram há 6 semanas após episódio de dificuldade para evacuar devido a fezes muito endurecidas. Desde então, durante toda a evacuação, apresenta dor intensa que vai melhorando lentamente. Refere ainda ter notado a presença de laivos de sangue no papel higiênico. Identifique a imagem correspondente à seguinte hipótese diagnóstica. Então, ó, tem um paciente com dor anal intensa durante a evacuação, ó, durante a evacuação. Isso é importante, é um sinal de fístula, tá? De fissura, desculpa pessoal, um sinal de fissura. Fístula pode até doer, mas a fissura dá muita dor, tá? Durante a evacuação. Quando depois que evacua, o paciente melhora, tá? Mas durante a evacuação dá muita dor. Então, quando o paciente tem dor durante a evacuação, a gente tem que lembrar de fissura anal. E aí começou há 6 semanas após o episódio de dificuldade para evacuar devido a fezes muito endurecidas. É isso daí, né? Então, o paciente estava com constipação, foi evacuar, lesou o canal anal e desenvolveu uma fissura anal. Menos de 6 semanas, uma fissura anal aguda. Mais de 6 semanas, já teve hipertrofia esfinteriana, virou uma fissura anal crônica. Qual dessas imagens aqui é uma fissura? Ó, a imagem A, que é a resposta, não dá para ver muito bem, mas isso aqui é uma baita fissura na linha média posterior grande, ó, que não cicatrizou. O paciente não vai cicatrizar essa fissura anal porque ela já virou crônica. Já tem um plicoma sentinela e uma papila hipertrófica, tá? Dificilmente vai cicatrizar com tratamento clínico. Na verdade, não vai. Não adianta dar diltiazem, bloqueador de canal de cálcio tópico, né? Ou nifedipino tópico. Não dá para eu tratar esse paciente com pomadinha para tentar relaxar um pouquinho o esfíncter. Eu tenho que fazer uma esfincterotomia lateral interna, por isso que ele está no centro cirúrgico para ser operado. Paciente aqui, ó, tem hemorroida, tá? Então, paciente hemorroida, principalmente hemorroida interna e externa aqui, uma hemorroida mista. Paciente aqui, ó, uma trombose hemorroidária, tá? Como que eu diferencio o paciente com uma fissura de uma trombose hemorroidária? Primeiro, não vai durar 6 semanas a trombose hemorroidária, uma dor mais aguda, tá? Segundo, a trombose hemorroidária, ela dói mesmo não evacuando. Então, às vezes eu vou só palpar, sentar, o paciente tem dor, tá? Na fissura não, a fissura o paciente é quando evacua, porque é uma fissura aqui que pega toda a parte acima e principalmente abaixo da linha pectínea, né? Então, o paciente tem dor evacuando, fissura. Tá? O paciente tem dor parado ali, uma trombose hemorroidária ou até um abscesso, né? O paciente com abscesso vai ter sinais flogísticos.
E aqui, ó, uma fístula, tá? Um orifício externo de uma fístula perianal, tá? Eu tenho que investigar. Essa aqui tá um pouco quase anterior, tá? Bem aqui às 9 horas, né? Talvez ela tenha outro trajeto retilíneo, lembrar regra de Goodsall-Salmon, né? Se for anterior, vai ter um trajeto retilíneo para a cripta média, para a cripta correspondente. Se for posterior, vai ter um trajeto curvilíneo para a cripta média posterior, tá bom? Então, a alternativa que gabaritava essa questão, alternativa A, doença orificial sempre um tema legal para cair na prova, né? Então, cai corriqueiramente e qualquer dúvida pode me mandar, manda mensagem lá no meu Instagram. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.